E aí, família, beleza? Fala aí na área, tamo junto? Vamos junto! Fala aí! Com uma câmera na mão, Richard Vera defende e divulga a cultura de sua aldeia. A Mariana Oliveira descobre outras culturas e ganha dinheiro com isso. No sarau, ritmo e poesia da rapper Manabella. No Fala Aí, o papo é sobre cultura. Afinal, o que significa cultura pra você? Como a cultura te inspira, te instiga e te irrita? É esse o papo e bora lá! Fala aí! E aí, galera, de boa? O Richard Vera é apaixonado por fotografia. Ele apontou sua lente para a própria cultura e se tornou um importante divulgador do povo guarani. Richard mora na terra indígena do Jaraguá, aos pés do pico mais alto de São Paulo. Com as imagens, ele denuncia a situação dos povos originários e ajuda a derrubar estereótipos. Tá nativa. O povo guarani em si, o povo índio no Brasil, ela sempre lutou. Tipo, não tem um mês livre que você não tá lutando. Para um dia também ter um território demarcado que eu posso falar, eu trabalhei nessa causa, eu tava ali divulgando sobre isso e hoje saiu a demarcação para nossas crianças. Então o pensamento é esse quando a gente assume uma luta, né? A minha família é uma família que vieram de Paraná para São Paulo, em Parelheiros, na Zona Sul. E de lá eles vieram para cá porque o povo guarani é um povo que roda, né? Vários lugares, então eles pararam aqui. E daí eu nasci aqui em 2003 mesmo, e tenho 20 anos, sempre fui daqui mesmo. Aqui a gente tem uma aldeia ali, que é a aldeia Tequatô, que ela foi a primeira aldeia demarcada com 1,7 hectares, uma menor terra indígena demarcada no Brasil. E a partir disso, quando lotou lá, a comunidade viu de ocupar esse lado de cá, para vir mais família morar para cá, porque já não tinha mais espaço. Em 2004, eles criaram o CECI, que é o Centro de Educação e Cultura Indígena, onde as crianças de 0 a 6 anos aprendem a cultura, a língua. Nós temos ainda nossa língua, nosso canto, nossas cerimônias acontecem todo ano nesse território. E o território que é um lugar que fortalece a nossa cultura. Porque o território é um lugar que a gente vive em coletividade, então a cultura em si ela se mantém muito forte. Em 2017 eu já tinha começado a transmitir várias coisas nas redes sociais, mas era mais no Facebook. A Instagram em si ela surgiu em 2020, na época da luta de uma construtora que tem ali embaixo, onde eles derrubaram centenas de áreas para montar prédios, construir prédios, essas coisas todas. Então ali a gente ocupou aquela área e fizemos essa rede para que mostrasse a verdadeira luta dali, porque estava saindo muitas coisas distorcidas nas redes, nas mídias, de várias imprensas em si. Então ali foi uma forma de a gente conseguir mostrar a verdadeira luta ali, que não era só uma ocupação em si, só porque aquela terra ali, a gente não queria aquela terra. A gente só queria que ela fosse virar um centro ecológico onde recebesse o povo brasileiro, o povo paulistano, para eles aprendessem mais a cultura. E ali a gente viu que a página cresceu demais porque o povo paulistano não conhecia o povo guarani daqui da região. Ela foi conhecida mais por causa das redes mesmo, que proporcionou toda essa riqueza para que eles conhecessem a nossa cultura de verdade. A partir disso eu percebi que precisava nós falar por nós mesmos. Porque se não fosse isso, sempre seria aquela coisa índios, tribo, uma coisa que a gente tem que acabar com isso, porque tribo já não existe mais. Nós temos organizações, nós temos nossas lideranças, caciques que representam nós. Eu sempre falo em coletividade porque o povo guarani-si ele é um povo que sempre vive em coletividade. Ela não diferencia idoso, mulheres, homens, jovens, não. Ela é um povo muito coletivo, tudo que vai se fazer é um coletivo com todo mundo, não importa se é criança, não importa se é idoso, é um coletivo que decide tudo pela comunidade. Sem um território você não tem uma cultura, você não tem uma língua, você não tem uma coletividade. A minha maior esperança é que daqui 4 anos, 5 anos, esse território seja demarcado para que as crianças possam crescer sem precisar lutar por uma demarcação a partir disso. Né? Um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. É essa a definição de cultura que a gente aprende na escola. Mas depois a gente entende que cultura é mais do que isso. E esse conceito se amplia a cada nova descoberta cultural que encontramos na vida. Fala aí, o que é cultura? Um sentimento em comum que faz com que as pessoas pertençam a algo, a algum lugar.
e que continuem ali permeando aquele sentimento. Eu acho que isso é a cultura. Acho que a convivência é cultura também. É algo que a gente acaba criando, assim, vivendo em sociedade, que a gente desenvolve junto. Quando você faz aquele estilo, ou seja, aquele gosto, se tornar um hábito popular. Eu acho que desde a forma, do jeito que você se veste, a música que você escuta, o jeito que você fala. Pra mim, cultura é tipo o modo de você fazer, sei lá, qualquer coisa. Tipo, tomar um banho, às vezes você toma diferente. A cultura também tem muita relação com isso. No que eu trabalho, eu vejo cultura. No que eu consumo pra escutar, tipo, música, eu vejo cultura. Rede social, eu vejo cultura. Uma manifestação artística de um povo. Artistas de rua, seja também artes de publicidade. Eu vejo que às vezes a publicidade tem essa capacidade, né? Cultura pra mim é um pouco de tudo. É teatro, é música, é pintura, é fotografia, é cinema, audiovisual em geral, design. Camisa de time é uma cultura aqui no Brasil. Funk, música, pagode. Aqui no Brasil tem várias culturas. Tudo envolve a cultura. Acho que a religião, a forma que você é criado, tudo vem da cultura de uma outra pessoa que foi passado para você, os ensinamentos. Acho que até parte do seu caráter assim é influenciado pela cultura e realidade que você vive. Tudo que tiver arte é esplêndido, né? A vida sem arte não seria nada. A cultura, ela se estende, mano, no meu autoconhecimento, tá ligado? Então, tipo, pra mim a cultura, ela faz esse trampo no meu dia a dia, ela faz eu transbordar. Transbordar seja numa parada que eu tô fazendo de trabalho, transbordar na forma que eu me visto, na forma das minhas atitudes, no jeito de andar, no jeito de falar, tá ligado? No jeito de viver, mano. A Júlia ama ler, ama ouvir música e ama sair pelas ruas de São Paulo testando o conhecimento cultural dos jovens. Esse é o quiz. Retratos Fantasmas é um filme dirigido pelo Kleber Mendonça, que retrata as mudanças do centro de Recife através das salas de cinema que movimentavam a região. São Paulo também é assim. Por muito tempo, as pessoas iam até o centro para visitar os cinemas ali próximos da Praça da República. Será que a galera ainda vai em cinema de rua? Ou melhor, será que o povo ainda vai no cinema? Eu frequentava mais antes, quando o preço era um pouco mais acessível. Agora tá muito caro, até a meia, tá muito absurdo. Normalmente o que mais é barato, por exemplo, são cinemas de rua, de instituições mais públicas e tudo mais. Eu gosto muito de cinema de shopping mesmo. Tem algum filme brasileiro que te marcou, que você gosta, que pega no seu coração? Auto da Compadecida, sempre. Legal, muito bem. Vou te fazer 2 perguntas então sobre o cinema brasileiro, bora ver se você tá manjando. Numa pequena cidade de Pernambuco, os moradores avistam OVNIs passando pelos céus, que são estrangeiros chegando pela primeira vez na cidade com planos de exterminar a população. Que filme é esse? Letra A, Central do Brasil. Letra B, Duro de Matar. Letra C, Bacurau. Ou letra D, O Bandido da Luz Vermelha. Eu vou chutar nesse último, Bandido da Luz Vermelha. Bacurau. Você curte esse filme? Adoro esse filme. Eu vou de Bacurau. Já assistiu esse filme? Não. Mas o chute foi certo. Certo, foi certo. Acertou, resposta certa, muito bem. Resposta errada, é Bacurau. Eu pensei em Bacurau, mas eu fiquei tipo... Vamos para o segundo. Nesse filme, o governo do Brasil impõe uma nova lei ordenando que todos os cidadãos afrodescendentes sejam enviados imediatamente para a África como uma forma de fazer com que essas pessoas voltem às suas origens. Como é o nome desse filme? Letra A, Terra Estrangeira. Letra B, Jogo de Cena. Letra C, Brasil. Ou letra D, Medida Provisória. Esse daí eu vi no cinema, lá na Augusta, no Itaú. Medida Provisória. Eu vou de Medida Provisória, pela sinopse. Acho que Medida Provisória... Acertou, muito bem, filme do Lázaro Ramos. Cadê o suquinho dele? Poxa, muito obrigado. Acertou! Ufa, pelo menos uma. Ganhou um prêmio pela sua participação. Ai, obrigada. Vamos para a próxima. 2 filhos de Francisco conta a história de um pai lavrador que faz de tudo para que seus 2 filhos se tornem um sucesso na música sertaneja. E deu certo. Qual é o nome dessa dupla? Letra A, Chitãozinho e Chororó. Letra B, Matheus e Juliano. Letra C, Zezé de Camargo e Luciano. Ou letra D, Leandro e Leonardo. Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano. Resposta certa, muito bem. Parabéns, ainda vai ganhar um prêmio pelas suas respostas certas. Muito bem, resposta certa. Essa aí tá todo mundo sabendo. Pelo jeito, esse filme é conhecido mesmo. Sucesso. Olha o seu suquinho pra você se refrescar.
Não esquece de nos seguir nas redes sociais, falae.tvt. Tá no YouTube, Insta e TikTok. Vai lá. Gratidão. Natureza. Incrível. Resiliente. Compreensão. Fala aí. Cultura também é viajar e descobrir novos lugares, novas maneiras de viver. Imagina você ganhar dinheiro para viajar pelo mundo e contar suas experiências. Esse é o trabalho da Mariana Oliveira, que a gente vê agora no Economia Criativa. Hoje em dia eu falo que trabalho com produção de conteúdo para redes sociais e as pessoas, às vezes, eu vejo que elas não entendem muito, tal, mas também não questionam. Então já virou assim uma profissão com certeza, só que ainda não é tão conhecido pelas pessoas. Isso não é um sonho, eu estou na Quinta Avenida. Tem muito da necessidade minha de como consumidora mesmo desse tipo de conteúdo. Porque desde as minhas primeiras viagens, sempre fui eu que fiz tudo. Eu fiz roteiro, comprava passagem, alugava hotel, assim, tudo era eu que fazia. Então eu consumia muito conteúdo desses blogs de viagem. E aí, quando eu comecei de fato a viajar, que eu chegava nos locais, eu via que as pessoas não falavam coisas tipo básicas. E eu falava, mas por que ninguém falou disso, que é uma coisa tão importante, às vezes é simples, mas que faz toda a diferença para quem está viajando. Então eu comecei a meio que querer fazer esse papel. Eu sempre ajudei as pessoas quando eu estava viajando, né, durante as viagens, e também por falta desse conteúdo que eu sentia, e também de pessoas mais jovens falando sobre isso, porque geralmente quem falava sobre viagem eram pessoas que tinham já uma idade ali mais avançada, não tinham muito uma linguagem jovem. Eu sempre gosto de visitar coisas que ninguém visita. Sabe um lugar que a pessoa descobriu só porque mora lá há muito tempo, descobre aquele local? Então eu chamo esses lugares de fora do clichê. E esse é um vocabulário que eu uso na minha vida. Aí eu resolvi fazer um vídeo de lugares fora do clichê para conhecer em São Paulo. Botei lá e tal. E assim, 1 milhão de visualizações. E eu na época tinha assim, 5 mil seguidores, por aí. Então assim, 1 milhão para mim, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso tudo? E agora, o segundo boom foi quando eu me mudei para Paris, no ano passado. Que eu fiz um vídeo também, sem muita pretensão, que foi erros para você não cometer em Paris. Hoje em dia esse vídeo está por todo lugar, mas naquela época não era um vídeo tão comum de ser feito. Aí eu fiz, 2 milhões de visualizações e completei 100 mil seguidores no Instagram. Hoje em dia já tá mais, acho que no senso comum de que você pode ganhar muito dinheiro com a internet, que você pode de fato viver daquilo, mas quando eu comecei, não, era hobby, era aquilo, tava fazendo só para ajudar as pessoas puramente, sem nenhum ali renda por trás mesmo, era tudo eu que bancava para poder dar aquelas dicas. Essa aqui é considerada a rua mais estreita aqui de Paris. Conto muito por mim, né, na minha experiência, a maioria dos posts que eu fiz, de qualquer coisa que eu tenha feito, que eu não peguei assim referência de ninguém, eu pensei mesmo, sei lá, no banho deu aquela ideia para mim e eu consegui executar, foram as que deram mais certo até hoje. Então, a gente fica muito nas redes sociais, a gente acaba tendo um olhar um pouco viciado ali, de olhar o que todo mundo tá fazendo, trend e áudio, tudo. Então, a gente acaba ficando muito viciado naquilo e acaba reproduzindo, querendo ou não, o que as pessoas já fazem. Então, eu gosto muito de me inspirar fora, em filme, num parque, conversa de pessoas, tudo, porque aí você sai um pouco daquela bolha, consegue ali extrapolar e você consegue ser muito mais autêntica. Se você se inspirou com a história da Mariana e agora quer cair no mundo, conhecer vários lugares, é bom ficar esperto com uma coisa: o dólar. A moeda americana pode impactar diretamente na sua viagem. Por que isso acontece? A repórter de finanças Jennifer Andrade explica no Faz o Pix. Meu nome é César e eu gostaria de saber por que o valor do dólar ele muda. Tem dia que sobe e tem dia que cai. Boa pergunta. Para a gente entender ela, primeiro a gente precisa entender o dólar. O dólar, quando a gente fala do dólar, a gente está falando do dólar dos Estados Unidos, o dólar norte-americano, porque ele é a principal economia do mundo, então ele serve de parâmetro para as outras moedas. E quando a gente fala que o dólar sobe e desce, a gente não está falando que o dólar está subindo e descendo sozinho. Ele está subindo e descendo em relação a alguma outra moeda. Quando a gente fala da taxa de câmbio brasileira, é o dólar em relação ao real. Então o que acontece? O dólar ele sobe ou ele desce por uma questão de oferta e demanda. Por exemplo, quando tem menos dólares dentro da nossa economia, o dólar sobe. O que acontece para a gente ter mais ou menos dólares? Por exemplo, quando o Brasil importa mais do que exporta. Importar significa que o Brasil está gastando dólares para trazer produtos para dentro do país. Gastando dólares, menos dólares dentro da nossa economia, a cotação do dólar sobe em relação ao real.
O contrário, quando a gente exporta mais do que importa, está exportando, você está recebendo dólares por produtos vendidos. Tem mais dólares circulando na economia, a tendência é que o preço do dólar baixe. Por exemplo, quando os turistas brasileiros gastam lá fora, isso também tira dólares da nossa economia. Quando acontece uma catástrofe e os investidores e todo mundo vai lá e compra dólar. Compra dólar por quê? Porque a economia norte-americana, como eu disse, é uma economia muito forte. É considerada a economia mais forte, mais resiliente. Então, frente a uma catástrofe, é mais seguro você ter uma parte ali do seu dinheiro numa moeda forte, numa economia mais forte do que numa economia mais fraca. Tem a fuga para o dólar, uma moeda forte tem a fuga para o ouro, que é um ativo forte. Fala aí, onde você vê e consome cultura no seu cotidiano? Mano, acho que vê nas pessoas, sabe? No dia a dia delas. Eu vejo o pessoal fazendo suas compras. Pra mim, sei lá, isso é tudo uma cultura assim do bairro, sabe? A maneira como a gente se porta também diariamente é um tipo de cultura, né? No trabalho eu tenho um certo hábito que eu adquiri com as pessoas de lá. Já quando eu tô em casa, eu tenho os hábitos familiares que eu adquiri conforme eu fui crescendo com a minha família. Os nossos pais, por exemplo, eles tiveram uma cultura diferente, então essa cultura acaba passando pra gente também. Da, tipo, a presença do grafite e de cultura de, tipo, rua, tipo, skate e hip-hop. As pulseiras jamaicanas, algumas... Como é que fala? Brincos também, daquelas pessoas nigerianas que vendem na rua, que fazem em casa e vendem na rua. Eu acho que também faz parte da cultura, por exemplo, sei lá, quando o pessoal tá cortando de giro, sabe? Minha família, por ser japonesa, tem umas culturas diferentes, etc., religiões. Quando alguém da família japonesa, assim, ela morre, ela tem um altarzinho, não sei se vocês já viram, assim, né? Mas tem a questão da comida, até a casa, na verdade. A casa, tipo, a estrutura da casa é diferente, né? O telhado, ele é assim, né? Lá. No ambiente corporativo, tem algumas, vamos dizer assim, umas regras não faladas, né? Que a gente conta como cultura. Um exemplo que eu consigo dar é a cultura de um estado, tá ligado? Quando você pensa a cultura do estado, você pensa na culinária, no jeito que as pessoas falam, nas artes que aquele estado trouxe, nas músicas que aquele estado tem. Não tem como não pensar, olhar para uma feijoada e não lembrar do carioca ou não lembrar do Brasil, assim. Ou, por exemplo, olhar para um croissant e não pensar em Paris. No dia a dia, se você observar com atenção, tem expressões culturais acontecendo em todo canto. Fica aqui que a gente volta rapidinho. E também vamos ouvir a voz potente da Manabela, no sarau. Contemplação. Curioso. Ansiosa. Persistência, mano. Extrovertida. Fala aí. Visitei o MASP pela primeira vez. É o museu mais importante de São Paulo. Nas terças e quintas, o ingresso é gratuito. Um prédio com arquitetura arrojada ainda impressiona. Na exposição, histórias indígenas dos 5 continentes. Nossa Senhora dos Remédios, de um autor desconhecido, pintado em Cusco, no Peru, final do século XVII. Uma mulher de pedra, outra em mármore e criança em bronze. A obra mais importante do Portinari na minha frente. Os Retirantes. Ao lado, criança morta. Não me liguei, não abri os olhos, nem a lente. Burle Marx. O famoso paisagista também pintava? Máquina estranha. Muitas obras, salão impressionante. Confesso que não entendo tudo, enquanto outros se dispersam no celular. Muita gente por aqui. Quem diz que arte não interessa? Tomo um banho rápido de arte. Prometo voltar. Fala aí. Ela deixou Salvador para buscar em São Paulo um espaço para ampliar sua voz. A Manabela juntou ritmo e poesia para mandar o seu recado de mulher preta, periférica e nordestina. É o nosso sarau de hoje. Não pode nada pra ninguém, meus passos falam por si só. Tropeços existem, mas eu me corrijo, volto e faço melhor. Essa caca não acreditou, que só colou por interesse. Vou olhar na plateia, meu brilho no palco, na TV, no rádio e nas redes. Minha mãe fala que quando eu tinha 2 anos, eu já falava que queria ser cantora. E comecei cantando com 6, né, na igreja. E aí rodei vários lugares ali, vários bairros de Salvador, cantando com a banda da igreja. É típico do meu coração se enganar com palavras e canções. Mas dessa vez eu sei, não fui eu. O coração partido foi o seu. Não faço parte dessa
essa história. Nossos dias foram só de glórias. Deitados juntinhos na laje, trocando carícias no faz. E aí eu conheci a Holy Vibe, onde eu era back vocal, que é uma banda que tinha muito a ver com a igreja, porque eles são rastafaris. E aí eu comecei a ir em outros lugares, eu comecei a sentir que Salvador tava pequeno pra mim. Eu queria mais, eu queria cantar, tinha um pouco de vergonha de falar o que eu fazia, o que eu queria escrever, que era o rap, sempre. Eu já escrevia várias poesias que eu não sabia o que era rap, e que hoje viraram minhas músicas, né? Que saíram até no meu primeiro EP. Isso é pra quem não acreditou, que só colou por interesse. Olha na plateia, meu brilho no palco, na TV, no rádio e nas redes. Ouvindo essa profecia, flopas e melodia, se ainda duvida, aguarde sentado e veja daqui a alguns dias. Quando eu cheguei em São Paulo também foi muito difícil, por eu ser nordestina, a xenofobia aqui come no centro. Mas a gente vai encontrando nossos espaços. Me encontrei aqui na periferia da Zona Sul de São Paulo por ser uma periferia de imigração muito grande norte e nordestina. Nas minhocas de metais que cortam as ruas, eu transporto Dendê. Nas quebradas com grafite piche eu vejo você. Acorda, acorda! Se liga aí, meu cero, que o corre aqui é louco, mas a garra veio de berço. Quando eu escrevi Cara Gente Branca, eu digo que é uma música que eu psicografei. Porque ela é tão potente na escrita dela, porque ela conta uma história e ela, sabe, fomenta o povo preto e periférico. E hoje essa música é estudada nas escolas municipais de São Paulo. Eu falei, não, realmente eu posso. Sou negra, não morena, rebato esse sistema. Racismo vi de pequena nas quebradas que cresci. Em quadro de favelado, flagrante já foi plantado. Cara Gente Branca, Rafael foi condenado. Me diz como entrar, no shopping ser perseguido, senhoras guardando bolsa, tem preto no recinto. Eu sinto a diferença da raiz desse sistema. Dizem que é a causa, mas eu sei que é consequência. Trago na pele as dores dessa agressão, agregando valores cultural, apropriação. Quero mostrar o meu som preto, periférico, sotero paulistano, em todos os lugares. Eu não quero mais ficar falando sobre questões de mulher no rap. Eu quero outras coisas agora. Mas eu não consigo escrever sobre isso, porque a gente não vive, a gente sobrevive. Então eu tenho que falar sempre dessa sobrevivência, porque é o que eu tenho experimentado. Mano de assalto chegando com o pé na porta. Cara, gente branca, vamos reverter a história. Vamos reverter a história. Vamos reverter a história. O que você acha que falta na música, no cinema, na cultura atual? Fala aí, o que te incomoda na produção cultural para o jovem hoje em dia? O propósito dessas grandes produções é lucrar. E eu acho que depois das redes sociais fica muito evidente qual que é o perfil que as empresas, se elas agradarem, elas vão ter mais lucro. E aí eu sinto que tem muita forçação de barra, assim. Eu particularmente não gosto de sertanejo, não gosto de funk. Não vejo graça nenhuma, nenhum dos gêneros. Funk até que está um descontozinho por causa da batida, porque a batidinha é boa. Mas a letra é horrível, então eu não gosto de funk por causa da letra mesmo. Eu acho que muita lacração. Claro que existe o preconceito. E eu compreendo que eles querem quebrar isso quando eles estão fazendo esse tipo de filme, música, essas coisas. Mas também não é algo, tipo, forçado que eles forçam, sabe? O diferente não ser tão assistido quanto o igual. Porque o que vende é o que é igual, sabe? É o que é rápido por conta de TikTok, de Instagram, acaba sendo um Reels, acaba sendo muito mais comercial do que algo mais produzido, mais elaborado. Eu acho que a internet tem deturpado um pouco a cultura, tem deturpado um pouco o que é belo, não o belo na estética, mas você vê na moda, você vê em alguns lugares que o muito esquisito acabou se tornando arte. Algumas coisas que são muito conceituadas que talvez não tenham tanto a carne no osso quanto parecem ter. Começando a nossa roda de conversa com o nosso time de jovens que ajuda a fazer o Fala Aí. São eles que dão as ideias, que ajudam a fazer a produção das entrevistas com os jovens que a gente tem usado ao longo de todos os programas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, o que vocês estão sentindo? Vamos começar então vendo algumas falas, ok? Eu sinto que tá faltando esse tipo de música que as pessoas ouçam e falam, tipo, caramba, mano, essa letra aqui fala de uma coisa da hora, ou esse artista canta pra caramba. Porque hoje em dia você não precisa cantar pra ser cantor, né? A padronização de algumas coisas também, sabe? Tipo funk, como antigamente ainda é, sabe? Trap, rap, essas coisas.
Acho que isso me incomoda, tipo, porque é padronizado. Vocês concordam ou discordam? Eu discordo dele. Eu acho que existe muita música boa hoje em dia, com substância. É que, tipo, também tem música, sei lá, tipo, rasa, assim, igual também tinha antigamente. Por exemplo, o BK, se você ver as letras dele, mano, o cara é genial, assim. Tem letra, tem sonoridade, tem tudo. Mas dá pra você curtir também um funk, assim, que não tá falando nada demais, mano. É o seu gosto. É um pouco de culpa do público também que escuta, porque esses caras que estão fazendo música aí, jogando umas ideias assim, super progressistas, super revolucionárias, as pessoas não escutam porque as pessoas estão lá colocando no aleatório e escutando um monte de gente que não fala nada com nada, sabe? Tem aquele artista que vai atrás de produzir um trabalho poético em cima de uma realidade que ele vive, e tem aquele cara que só quer irritar e ganhar o dinheiro dele também. Eu acho que música brasileira aí tem muita artista bom surgindo, né? Marina Sena também é uma delas. E tipo... Mas ela tá entrando Agora que ela tá fazendo mais sucesso, ela tá entrando nesse nicho mais de músicas mais comuns, assim, pra irritar. Mas aí é o público mainstream, né? A cultura pop, não tem... Eu acho que pra pessoa alcançar o nível que ela quer, ela precisa entrar nesse mundo, nessa cultura pop. E hoje facilitou muito mais você ouvir artista underground, né? Porque antes não tinha espaço pra essa rapaziada. O SoundCloud, tipo, foi o estouro, assim, da bolha pra... você quer ouvir uma música diferente, você quer conhecer um artista novo, você vai pra lá, né? Ou até mesmo no Spotify, você joga no aleatório, às vezes cai um artista novo pra você e você fala, o trampo do cara é bom. Tipo, o MC Hariel. Tem um álbum dele que ele começa a primeira música falando assim: essa aqui não foi feita pra viralizar nas plataformas digitais e nem pra ganhar dinheiro, foi feita pra passar uma visão pra molecada. E tem música lá que ele fala, essa música aqui é a música pra irritar. Então eu acho que até o próprio artista hoje em dia tem essa visão dele precisar fazer o dinheiro dele precisar fazer o nome dele, porque é assim que ele se sustenta, mas também de estar produzindo uma coisa diferente. Por exemplo, tem músicas que eu não consigo escutar, inclusive alguns funks, por conta que desrespeita a mulher. E hoje em dia é super normal funks simplesmente desrespeitarem a mulher e achar que a mulher é só um conteúdo sexual. E isso acontece porque outras mulheres também apoiam isso de uma forma indireta, digamos assim. Porque você canta, você dança e tá tudo bem. Não para pra pensar. Não para pra pensar. Pra mim é muito uma questão de uma educação social sobre a problematização das histórias que estão contando nas músicas. A sociedade valoriza muito as coisas superficiais. Então o cara que tem mais dinheiro, o cara que tem o carro, o cara que pega todo mundo, a mulher que usa o salto tal. Então eu acho que a sociedade valorizando isso, a música vai ser feita em cima do valor que a sociedade dá. Bom, vamos dar mais uma olhada em outra fala que vocês gravaram. Em 50 segundos, você vê um vídeo de já dar risada, seu sentimento já vai lá pra altura, tá ligado? Então acho que essa questão de a gente ter muito acesso a conteúdo muito fácil faz a gente desprezar esse conteúdo teatro, até uma comédia, um cinema, tipo, a gente começa a prestar menos atenção nessas paradas, tá ligado? Vocês concordam com ele? É difícil a gente ir num cinema, a gente ir num teatro, a gente apreciar um espetáculo musical, mas talvez falte mais esse estímulo da cultura, eu acho. Tem muita peça, tem muita coisa acontecendo que a gente nem sabe. De terça-feira, aqui em São Paulo, todos os museus são gratuitos. Você entende que entre o caro, que é divulgado, e aquilo que é barato e não é divulgado, e é numa terça-feira. Eu curto muito, eu vou bastante ao teatro e eu sei que é muito difícil divulgar. Tem peça que antes as temporadas eram de 3 meses e iam para vários estados depois. Hoje em dia é dois fins de semana, com um ingresso, por favor, vamos assistir. Quando você não tem o hábito, você não tem uma cultura, uma vivência anterior onde você consumiu essas coisas, você vai sentar ali e não vai entender nada. Vai achar chato. Vai achar chato, tá ligado? A questão maior é essa, não é que não tenha divulgação nas redes sociais, é que você deixa na mão do algoritmo. Se você não for lá, clicar e seguir o MASP, não vai aparecer. Mas o papo foi muito bom e no próximo Fala E, o assunto vai ser preconceito. Lembrando, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, falae.tvt. Tamo junto. Vamos junto.